Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para a gente discutir tudo que tem a ver com o ser humano. E estamos continuando com o advogado Higino Marcos, que é advogado especializado com mais de 20 anos de prática profissional na área de cartórios, registros, documentos, a advocacia notarial, né? Tá certo? Notarial, registral e notarial. Estamos falando sobre ocupações, acampamentos, a luta pela moradia, pelo direito à moradia, que é um direito social garantido pela Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, que reza, né, que as pessoas, os cidadãos brasileiros têm o direito à moradia, mas muita gente tem que lutar por esse direito por meio de movimentos sociais, como o movimento sem terra, como o movimento sem teto, enfim, fazendo uso de estratégias como a ocupação para fazer valer o direito cidadão à moradia, né, Higino? Exatamente. Então, eu acho que... Deixa eu explicar para o telespectador que nós já estamos nessa discussão, né? Esse é o segundo programa em que nós estamos discutindo essa temática. O Higino está conosco para dar continuidade a esse papo, que eu acho que é muito importante, porque moradia é importante, é fundamental para a saúde mental. Porque às vezes as pessoas falam, mas o Leonardo é psicólogo, por que ele está entrevistando um advogado falando sobre moradia? Porque moradia, alimentação, assistência médica, educação, não tem saúde mental sem esses pré-requisitos básicos para a condição humana. E nós estamos discutindo a condição da moradia em Uberlândia, onde aproximadamente 1/6 da população não tem onde morar. E dividir a casa com sogro, com sogra, com vizinho, né, Gino? Então, nós falamos no último programa que existem pelo menos 10 mil famílias hoje que lutam por moradia, que estão acampadas. E outras 10 mil que já conquistaram o direito. São assentadas. São assentadas, são bairros irregulares ainda, ou em fase de regularização, mas que já está consolidado. Um bom exemplo, nem todo mundo conhece a história, por exemplo, do Dom Almir, a história do bairro Joana d'Arc, do bairro São Francisco e do bairro Prosperidade. Vale a pena conhecer. Do Morumbi também, né? Do Morumbi, menos porque o Morumbi foi um loteamento, tem problemas de infraestrutura e tudo, mas não foi ocupação, não foi ocupação. A história que a gente conta na região ali, ela aconteceu nos anos 70, a gente imagina, parte dos rolos de terra, mas se você entrar no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e botar o nome de João Costa Azevedo, João Costa Silva e Lindolfo Gouveia, os inventários desses personagens, que para quem gosta de história vale a pena conhecer, Senta que lá vem a história. Existem lá, tá no fórum, a história é uma história viva e que envolve milhões de reais. Porque a desapropriação do bairro São Francisco, que é nessa região, vai ser pago para um dos 3 espólios. Você tem o bairro Prosperidade inteiro, que foi um loteamento irregular, feito por advogados desses grupos, não muito bem intencionados. Eles venderam os honorários advocatício para levantar recursos ali no loteamento irregular, que é o Prosperidade. Qual que é a história de João Costa Azevedo? Então, para quem quiser fazer pesquisa, investigar a história da cidade a fundo, vale a pena. João Costa Azevedo era um trabalhador negro, ele mexia com compra e venda de gado, e segundo documentos que nós temos de cartório em processo, ele era dono da Rua 15 do bairro Santa Mônica, pegando o Parque do Sabiá, o Camaro, subindo ali onde está aquele shopping novo, Morumbi até o Rio Araguari. Quando isso? Década de 60, década de 70. Ele tinha 10 propriedades, nós temos todos os documentos. E a terra naquela época, aquela região toda pantanosa, então era muito difícil comprar terra. E ele não tinha mulher e não tinha filhos. Ele tinha um sobrinho que cuidava dele, João Costa Silva. Esse cara era um trabalhador braçal. Era um negociador de gado. A família dele me procurou e mostrou num livro de registros públicos que ele é um dos primeiros filhos de casamento entre branco e negro. Então você vê, tinha um negro chamado João Costa Azevedo que era dono de grande parte da cidade. Só que ele não era casado e tinha um sobrinho que cuidava dele, João Costa Silva. E eles morrem um atrás do outro. João Costa Azevedo morre, depois logo em seguida morre João Costa Silva e aparecem 2 documentos que não foram anulados até hoje. Um de doação de todas as terras para o João Costa Silva e um de venda para Lindolfo Gouveia. E isso criou uma confusão jurídica muito grande, porque os irmãos do João Costa Azevedo não aceitavam a doação e os irmãos do João Costa Silva não aceitavam a venda. Então, se você for botar esses nomes no TJMG, você vai ver os espólios brigando, os herdeiros dos herdeiros.
Só que o que sobrou para eles brigarem é a região que teve as grandes ocupações de Uberlândia. São Francisco, Celebridade, Joana d'Arc, muitas ocupações feitas por parentes herdeiros desta fortuna e que viraram sem teto. Em vez de herdarem grande fortuna, ficaram pobres. Entendeu? Foram alijados do processo nesses arranjos e rearranjos jurídicos, com documentos falsos, documentos que até hoje o Tribunal de Justiça está demorando para invalidar. Exatamente, o que mostra que sim, alguém está grilando terras, alguém está fazendo coisa errada, porque não pode ter 3 donos, tem um só. O que a gente sabe é que o João Costa Azevedo tem um documento dizendo que doou para a propriedade para João Costa Silva, mesmo assim, os advogados conseguiram, com o documento já doado, quer dizer, sem nenhum valor jurídico, abrir um inventário que está gerando expectativa de receber milhões de reais da prefeitura. Quer dizer, um recurso que podia estar sendo usado para a saúde, para a educação, para a moradia, pode ser pago para quem não é dono. Até porque os herdeiros não têm mais nenhum direito. Os advogados compraram todos os direitos, os especuladores dos postos herdeiros dessa herança. Essa história que você está contando, ela é bastante ilustrativa porque ela mostra mais ou menos como grande parte das cidades brasileiras, e não só essa região de Uberlândia, que corresponde à região leste, né, da cidade, mas grande parte das cidades brasileiras, e não só o leste de Uberlândia, mas muito do território urbano tem isso, né? Documento falso, ou ocupação irregular, aí depois no cartório se confecciona artificialmente um documento, que vai para a justiça às vezes também não procede da maneira mais legítima, porque há interesses envolvidos. No fundo, hoje é muito dinheiro. Qualquer terreno de 250 metros quadrados em Uberlândia custa 100 mil, 200 mil reais. Imagina quando você começa a falar de 1.000 hectares, 500 hectares dentro do perímetro urbano. Aí você vê que a propriedade era uma e depois, chega no final, agora na década de 2010, 2015, o que sobrou para os herdeiros, supostos herdeiros, é um pedacinho. Como é que o resto foi legalizado? Como é que foram produzidos documentos, né, nesse período, se os verdadeiros donos ali, nem eles conseguiram ter acesso? Voltando com o advogado Higino Marcos, que é advogado sem terra, do sem teto, aqui em Uberlândia e região, advogado dessas pessoas que lutam pelo direito social à moradia, né, fazendo uso da luta, da ocupação como estratégia para forçar as instituições públicas a acelerarem o processo, né, de ajuda a essas milhares de famílias que não têm como pagar aluguel em função da história do Brasil, de passado colonial, escravocrata, muita expropriação, violência, desigualdade social generalizada. Então, às vezes, o único recurso é partir mesmo para a ocupação e forçar o Estado, o município, a federação a reconhecer o direito à moradia. E o Higino está contando para a gente que a história das cidades brasileiras e a história de Uberlândia passa pela grilagem, né? Então, assim, a gente espera quebrar um pouquinho dos preconceitos. Pelo menos dizer que não é o bem de um lado e o mal do outro. Isso se mistura muito. O ser humano tem muito defeito, tem muitas virtudes. Não interessa se é rico ou se é pobre. Mas o fato é que, de um lado, você tem uma população excluída, que sempre teve muita dificuldade para sobreviver e está querendo lugar para morar. E do outro lado não tem um monte de anjo que trabalhou muito e ficou rico. Em Uberlândia tem um caso muito específico, que é a questão de um programa da década de 70, década de 80, que chamava FISET, Fundo de Investimento Setorial, que consistia, tipo um Bolsa Família para os ricos. Né? O governo federal da época criou um programa onde você podia criar uma empresa, que criou a Agroman, e a Agroman captava recursos dentro desse FISET. Então pegava dinheiro, sei lá, do Carrefour, da Souza Cruz. Em vez dessas grandes empresas pagarem imposto de renda inteiro para o governo, decotava 30% e investia na Agroman. Então, do Morumbi até onde são as universidades particulares ali, o Unitri, era uma grande fazenda onde se plantava eucalipto pela Agroman. E a ideia era que quem investisse recebesse esses investimentos no final, quando a empresa tivesse lucro. Só que antes de dividir, pagar os credores e terminar de forma mais digna o programa, os sócios da empresa dividiram o patrimônio, né, e dando prejuízo tanto para o governo como para os investidores, e ficaram hoje são os mais ricos da cidade. Então essa região inteira
se você tem gente que ficou rica com dinheiro público e hoje ninguém questiona, e talvez não dê, como você terminou o bloco perguntando, talvez nem para questionar juridicamente, porque tem o Instituto da Prescrição. Aí o sujeito que adquiriu de uma forma não muito legítima, passou 5, 10, 15 anos, vai dizer, não, agora já é meu, ninguém falou nada. Agora, Regina, por que a gente está discutindo isso? Porque quando a gente ouve, né, algumas pessoas dizendo assim, que os acampados ou os assentados são pessoas sem moral, são preguiçosos, né? Igual você fala que às vezes dizem, são vagabundos, né? Esse preconceito social é um lado da história, que é sempre reprisado, e se fala. E essas pessoas, os sem terra, os sem teto, eles não têm acesso aos meios de comunicação, eles não têm acesso à grande mídia, eles não têm acesso para dar a versão deles, né? Para dar a versão, para contar a história, como você está contando, que a gente não sabe a história da cidade. A gente sabe a história contada pela ideologia dominante, pela grande mídia, cidade de sucesso, cidade de luz, cidade de brilho, maiores atacadistas do Brasil, né? Um estádio gigantesco, um clube, um dos maiores da América Latina, enfim, sabemos disso. Mas a história de como essa cidade foi construída, seus bairros, seus loteamentos, suas zonas rurais, zonas urbanas, as suas leis de ocupação do solo, né? A divisão de terras, a relação promíscua da entidade pública com os cartórios, enfim, com legisladores, isso não se fala, né? E é preciso trazer isso à tona, por quê? Porque nós psicólogos entendemos que uma cidade também é um conjunto de cidadãos, de seres humanos, e uma cidade tem uma consciência coletiva, uma cidade tem uma história, uma cidade tem uma maneira de ser. E assim como um indivíduo particular, se ele não tem coragem de assumir seus próprios problemas, seus próprios recalques, não tem coragem de assumir as suas inconsciências e inconsistências, uma cidade também. Se a cidade não discutir a sua própria história e a história de construção das suas relações, como é que vai resolver seus problemas? É preciso vir à tona muitas histórias e muitas pesquisas, e o que você está falando é fundamentado em pesquisa, né, Gino? Não, tudo que eu estou falando eu tenho em documentos. Faz 10 anos que eu estudo esse assunto, isso deve até virar um livro, porque pouca gente conhece, a gente tem muito pouco de história oral do que eu estou falando, é 95% de documentos. Mas o que mais assim agonia a gente que trabalha com sem teto é o preconceito mesmo, né? Esse negócio de falar de vagabundo, uma comunidade que tem pedreiro, doméstica, faxineiro, frentista, garis. Por que eu sei isso? Porque assim, hoje eu advogo para 10 mil famílias, já advoguei para mais outros 5 mil. Então, quando eu vou no mercado, a moça que trabalha no caixa, doutor, vai dar certo lá. Quando eu vou abastecer o carro, o frentista fala, e aí, tá saindo? Então, e muitas domésticas que trabalham lá, quando chega na casa da patroa, 7 horas da manhã, tem que arrumar tudo para quando ela vai acordar às 10 horas. E a patroa que acorda 10 horas chama sem teto de vagabundo. Então, assim, é difícil achar um critério para você dizer por que quem acorda 10 horas da manhã, né, vai fazer o spa, tem direito de terapia, esse não é vagabundo, esse é gente de bem, e aquela pessoa que trabalha, acorda 7 horas da manhã, né, faz o café da manhã para os meninos, vai trabalhar, volta, cuida do marido. E que ninguém questiona a origem da riqueza do lado de lá, mas questiona se a pessoa está numa ocupação de terra. É tão engraçado o preconceito com a ocupação, porque a pessoa, ninguém quer saber se aquela terra ela é improdutiva, se ela não cumpre a sua função social, e muito menos se ela é grilada. Ela tem como propriedade o ponto de vista de onde ela olha, ela não quer saber. Até porque, assim, acho que esteticamente, para muita gente, isso é uma dissonância cognitiva, a pessoa não concorda com aquele trem, né? Ela não tem uma concordância cognitiva com aquele visual, porque não é bonito mesmo, é ruim para todo mundo, mas é melhor, é igual uma fratura exposta, né? Ninguém é a favor da fratura exposta, mas quando quebra uma perna você tem que cuidar. Mas, Gino, eu até relativizo isso, porque, por exemplo, quando nós vamos rumo a Uberaba, passamos, né? Saindo de Uberlândia, indo para Uberaba, do lado direito tem o assentamento do Glória, não é? Exatamente. Eu acho bonito. Em que sentido que eu acho bonito? A luta humana. As pessoas em busca do direito. Tá, existe uma desigualdade social grande, né? São pessoas vítimas da exclusão social, são pessoas vítimas de tudo quanto é tipo de preconceito, as casas são muito humildes, na verdade, né? Às vezes são barracões, casas construídas
sem infraestrutura. Eu sei que tem todas essas mazelas, essas dores, essas tragédias, mas existe a beleza da luta, da organização, do acreditar no amanhã, no acreditar que a união faz a força, porque são quantas pessoas ali? São 15 mil pessoas. 15 mil pessoas ali no Glória? Existem 600 cidades em Minas Gerais que não têm essa população. Então, e Uberlândia tem o privilégio de contar com um movimento social forte, né, desses do sem teto, vinculados a sem terra, parte juntos, parte separados, né, tendo você como um advogado ligado à Pastoral da Terra, mais de 20 anos de experiência na luta com essas pessoas. Então, por um lado, eu acho bonito, no sentido de ver a força do movimento, a busca pelo direito, a coragem de dizer estamos aqui apesar de todos os preconceitos, né? Apesar de toda a história de exclusão, de elitismo, de usurpação de direitos, né? De impedimento de direitos, estamos aqui. Então, quem consegue enxergar a cidade como um todo, até porque é um organismo vivo mesmo, a gente precisa discutir a lei da moradia também, transporte, saúde, lazer. Eu penso assim, eu também, qualquer barraco de lona eu acho uma beleza inacreditável. É poético nesse sentido. Mas eu não sirvo de referência, talvez nem você. Porque a gente observa tudo. Agora, aquela pessoa que fica shopping, universidade e centro. Shopping, que é esse universo de muita gente. Não tem, mora no bairro nobre e fica ali naquele meio. Quando sai daquele centro e vai numa periferia, acha feio. Porque não, dá a impressão que a culpa é da assim, a culpa é da desarmonia, né? Que mora no barraco de lona, se a pessoa quisesse morar no barraco de lona. Ou optasse por aquela vida por preguiça. Ou por ignorância, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Assim, eu pessoalmente, confesso que também não sirvo de base, porque sou apaixonado nisso, né? Mas eu acho o povo muito doce. Querer só um terreninho, sabe? Só isso para eles está bom. Ou na reforma agrária, só um lote de reforma agrária. Eles não querem fazer revolução, não querem matar ninguém, não querem mudar o sistema político. Eles estão querendo um lugar para morar. Exatamente. Nós vamos falar mais sobre isso. Explorar essa ideia de o que eles querem, né? Porque a gente está falando de direito à moradia, mas é moradia, é direito a uma família, direito a um espaço simbólico, eu sou daqui, eu moro aqui, eu tenho uma casinha na rua tal, né? Vamos falar mais sobre isso, a gente volta nesse esforço da desconstrução de preconceitos. Voltamos já. Com o advogado Higino Marcos discutindo quem é o sem terra, quem é o sem teto aqui em Uberlândia, quem é essa pessoa que junto a outras está em luta por um direito social, né? Em busca de um direito social garantido pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, em busca do direito à moradia. Tem muito, como é que fala? Tem muito caroço, tem sangu, né? Tem bastante. E as pessoas não sabem a verdadeira história de uma cidade ou da cidade. Conhecem só a história, como você está falando, a história do shopping, a história dos grandes centros atacadistas, a história da cidade de luz, que nunca dorme, mas dos 100 mil moradores que não tem onde morar, 1/6 da cidade que dividia cômodo com sogra, com genro, com nora, não sabe, né? E esses 100 mil estão aí distribuídos em assentamentos, acampamentos, né? O maior deles é indo pro Uberaba, do lado direito tem o Glória, né? Mas você que é o advogado do Sem Teto, do Sem Terra em Uberlândia, está ligado à Pastoral da Terra há mais de 20 anos também, né? Em Uberlândia tem, né, parte da Igreja Católica associada a esses movimentos, né, Higino? A Comissão Pastoral da Terra, ela tem mais de 40 anos, ela foi criada ainda na época da ditadura, para acompanhar um pouco a luta por direitos, até porque fora da igreja é difícil fazer esse tipo de luta. Sim. Agora, assim, algumas coisas são muito fortes para mim quando eu vou nos acampamentos. Primeiro, assim, a inteligência do povo era um trem extraordinário. Eu conheço lideranças que não sabem escrever o nome, mas que conseguem fazer uma análise de conjuntura, do que está acontecendo, que impressiona qualquer um. Então, líderes populares. Líderes, né? Populares, e sem um pingo de demagogia. Às vezes eu acho muito sem teto mais inteligente que um médico, um juiz, porque a escrita é um jeito de você aprender, né? Você aprende de várias maneiras. Então, um povo muito inteligente. Depois é um povo muito trabalhador, assim, muito mais que eu. Assim, eu fico com vergonha, assim. Eu que eu trabalho muito, eu estudo, faço pós, eu tento estudar. Só que é gente que
Eles não têm doméstica, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Eles fazem tudo, eu trabalho para eles e para os outros. Então, Levanta primeiro, né, Jean? Se organiza politicamente com outros. Convence os outros da importância da luta. Vai de madrugada para um espaço. Acampa, assenta, levanta barraco, mexe na terra, planta, faz almoço para 4.000, 5.000, 300, 400 famílias, né? Enfrenta chuva, enfrenta sol, enfrenta jagunços, enfrenta cerca colocada em terra grilada. Então são muito inteligentes e são do dia para a noite obrigados a saber da entrevista, e quase todos eles são obrigados a conviver com a mídia, a conversar com o juiz, a conversar com o promotor, a debater com o patrão, com o pastor. Então é uma coisa muito forte. A inteligência do povo é um trem que dá esperança. E são muito generosos também, assim, e tem um orgulho danado da casa deles. Eu te falei, assim, eles fazem questão de você tomar um café na casa deles, de almoçar na casa deles. Então, essa questão é muito forte. E eu penso, nunca vi uma pesquisa sobre isso, mas para mim pode fazer que vai constatar. Se perguntar por que você entrou nessa área aqui, ele vai lá, por causa dos meus filhos. O motivo da luta não é necessariamente por eles. Eles percebem que para mudar a curva da miséria, para conseguir mudar a história da família, tem que ter um lugar de morar. Óbvio, sim. Então, assim, então não é nem para ele fala assim, isso aqui é para meus filhos. E me parece que o Brasil novo passa por isso. As crianças têm que ter um lugar para voltar depois da escola. Você tem que ter segurança. E não pode ficar jogada com mais 12 outros moradores num cômodo nos fundos na casa da cunhada, da enteada, da sogra. Não pode ficar dividindo uma cama com 7 pessoas morando na casa 3 da colônia de 25 pessoas, né? Porque quando a gente passa na rua, a gente fala, tá lá bonitinho e tudo, mas tá lá tudo espremido, tudo sem qualidade de vida, sem espaço para a infância, sem espaço para a sexualidade, inclusive, porque tá tudo amontoado, né? Mais velhos, mais novos, enteado, agregado, namorado, enfim, vizinhos. Então, eu acho que você falou muito, de forma preciosa, o combate à curva da miséria e o novo Brasil passa pela luta ao direito, né? Assim, à casa. Eu acho o que é inegável que nesses últimos 12 anos a fome foi combatida com muita eficácia. Eu que convivo com os mais pobres, percebo a diferença muito clara. Assim. Você pode, hoje, qualquer ocupação, as pessoas vão ter lá uma televisão até razoável, às vezes tem até um carrinho na garagem, não está passando aquela fome aguda, mas para resolver o problema da moradia, da reforma agrária, você tem que enfrentar o poder econômico de frente. E aí não faz isso só com lei. O povo tem que estar organizado e lutar por seus direitos. As ciências sociais, a sociologia ensina que direito não se ganha, direito se conquista. E as mulheres só conquistaram espaço mediante a luta do movimento feminista. Os afrodescendentes só conquistaram a liberdade mediante a luta do movimento abolicionista e dos próprios movimentos negros. Só venceram os apartheids e as segregações sociais mediante a organização de luta. O ensino público só conseguiu ser construído mediante muita luta dos cidadãos para que o Estado oferecesse gratuidade e publicidade no ensino. Enfim, os direitos trabalhistas, 13º, salários, indenização, remuneração por final de semana, enfim. Os trabalhadores só conquistaram direitos mediante greves e protestos. A história da humanidade é a história da organização em movimentos sociais para se conquistar direitos. O movimento, as pessoas que fogem à ditadura da heteronormatividade, os homoafetivos, os homossexuais, as lésbicas, os travestis, os transgêneros, os gays só têm conquistado respeito, dignidade, espaço, um lugar aberto ao sol como seres humanos dignos mediante suas paradas, seus protestos, seus enfrentamentos. A casa não vai cair do céu. E vamos ser sinceros, o modo de operar sem teto é dentro do institucional. Ninguém ocupa assim, é meu e acabou. As pessoas ocupam as áreas, pode ser numa área pública ou área privada, para negociar com o governo ou com o dono. Então, assim, não é um movimento que pretende acabar com tudo, não. Eu me lembro que certa vez os vestibulares, porque eu sou professor também,
E eu já vi muitas questões de vestibulares em universidades do Brasil afora perguntando: a estratégia de luta do sem-teto e do sem-terra é qual? É a entrada, é a ocupação para forçar a negociação. O objetivo não é a entrada, o objetivo não é tomar nada de ninguém, mas a estratégia para serem vistos e ouvidos, como os gays na parada gay, como as mulheres queimando sutiã nos anos 60 na luta contra o machismo, como os trabalhadores parando máquinas para terem direito a final de semana remunerado. Não é? Esse aqui é o exemplo mais próximo para mim, é a escravidão. Exatamente. Os escravos tinham que se organizar para fugir, para poder fazer os quilombos e sair daquela situação. E em um outro programa podemos falar que a lei de terras foi criada na véspera da libertação dos escravos. Que a terra para nós era livre, a terra foi escravizada para os negros serem libertos. Exatamente. Só podia acessar a terra se comprasse. Exatamente. De forma a impedir que o verdadeiro popular acessasse terra. Então essa é a história do Brasil que a gente... Por que eu faço um programa falando sobre isso? Porque, eu repito, a nível individual, se o ser humano não coloca para fora suas histórias, ele não resolve seus problemas psíquicos individualmente falando, né? E a nível social, se a gente também não fala da história de construção das nossas relações, a gente também não resolve os dilemas das nossas relações. Então é preciso falar, né? É preciso, ainda mais vivendo numa sociedade democrática, porque desde 88 a Constituição nos garante liberdade de expressão, liberdade de pensamento, né? Liberdade de manifestação de opinião, política, sexual, religiosa, etc. Então é importante ocupar os espaços e levantar essas temáticas. Agradeço a sua participação, está sempre convidado. Eu que agradeço e dizer, se tiver alguém assistindo a gente, conhecer alguma história de grilagem, gente que perdeu terra, tem gente até que disse que foi assassinado, entrar em contato conosco. Meu telefone é 34 9172 1923, que é o celular, 9172 1923. O telefone fixo do escritório é 3222 1688, 3222 1688. E o e-mail para contato é higinomarcos@hotmail.com. Legal, tá tudo escrito, o Higino está pedindo ajuda, porque a documentação ajuda, né, a fundamentar toda essa luta. Exatamente. Dos seres humanos, dos cidadãos de Uberlândia e região, e que vai virar livro, né, gente? Se Deus quiser vai virar um livro, e agradeço muito a oportunidade de falar um pouco para a comunidade de Uberlândia. Legal. Gostou do programa? Acha que mais gente tem que saber sobre tudo isso? Compartilhe o link do falemaissobreisso.com.br, do canal da gente.com.br, no Facebook. Ajude a divulgar essas informações para as pessoas abrirem, né, suas visões sobre a verdadeira história das nossas cidades e das nossas sociedades. Venha conhecer o Center Dr. Manuel Crozara, onde você encontra médico, dermatologista, médico psiquiatra, médico do esporte e psicólogos também. Aqui no Center Dr. Manuel Crozara você será muito bem tratado. Até eu falo mais sobre isso na próxima semana.